Quem tá triste, quem tá feliz, quem tá na bronca? Quem fala muito da Bom Dia Cavalo, eu tô falando, gente. Campeonato Brasileiro nessa bancada, quem entende é o Cruzeiro. Cruzeiro, certo? Os amigos de lá já sabem, né? É uma questão de tempo, tá, Fael? E eu te alcanço e te passo. Ou quer apostar, pintar no cabelo novamente? Leopoldo Siqueira, Ei. continuo na frente dos dois aqui, mas vou recuperar esses 3 pontos lá no esporte, mas vou cobrar muito aqui da turma da caneta que tem que reforçar esse Atlético. Agora, não fala nada comigo, não. Eu já tô todo lenhado aqui. Não te provoquei. Não, não falei nada. Eu só quero saber dos meus problemas, que são muitos. Essa é a bancada da bronca, da alegria e da travela. Vou apostar no 3-1 pro Atlético. 3-1 para o Atlético. 3-1 pro Atlético. 3-1 para o Atlético. O Flamengão, que eu represento aqui, Mengão, 2-0 no Atlético. Porque o Fael já me perturbou. Todo mundo sabe que o Atlético é freguês do Flamengo. Então o Flamengo 2-0 sobre o Atlético. Pro Atlético. 3-1 para o Atlético. É duro perder quando você sabe que você foi melhor no jogo. Jogando bem é pior ainda quando você perde, ainda mais com o gol desse cara que sempre pipocou contra o Atlético. Pipocou não, mudaram as estações, mas nada mudou. O Everton Ribeiro, Vamos voltar daqui a pouquinho com um show de informações pra você. Fica aí, com ele. Sempre Aquela pipocou, goleada mano. do Mineirão não Ele vale. sempre Que eram os pipocou, amigos do Leleu. velho. Aí o Cruzeiro foi lá e jogou com os reservas recentemente. Ô Túlio, futebol brasileiro. Voltamos com o nosso intervalo proibidão. Daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro com a bancada. Vocês estão rindo, né? Tá bom. Ó, essa semana que passou, marcou essa greve dos caminhoneiros, que ainda continua, essa confusão toda no Brasil, e marcou também um golaço da TV Alterosa na cobertura da Seleção Brasileira na Granja Comari. E ela se despediu rumo à Copa da Rússia. Fala comigo, Laura Lopes. Olá, amigos do Alterosa Esporte, Granja Comari vazia. A seleção já está em Londres, onde faz essa segunda etapa de preparação para a Copa do Mundo. Durante essa semana aqui em Teresópolis, como a gente mostrou aí no Alterosa Esporte, pouco se viu em relação ao time que deve estrear na Copa do Mundo. Alguns jogadores ainda lesionados e o Tite trabalhando bem devagar, já que muitos estavam em final de temporada. Também exames, trabalhos na academia, para que todo mundo chegue ok na Copa da Rússia. Em Londres, o Brasil treina e no dia 3 já tem amistoso contra a Croácia em Liverpool. Depois, mais alguns dias de treinamento e no dia 10 o Brasil viaja até Viena para enfrentar a seleção da Áustria em mais um jogo amistoso. No dia 11, o destino já é Sochi, na Rússia, local onde o Brasil deve permanecer durante toda a Copa. A gente espera que até a final, para que possa trazer o hexacampeonato. E no dia 17, a estreia contra a Suíça em Rostov, o primeiro jogo da seleção na Copa do Mundo. Resta saber como o time vai chegar até lá. O Neymar vai ter se recuperado, vai estar bem já nesses amistosos, vai ter entrado ou não em campo. Então a gente segue acompanhando os caminhos da seleção em busca de mais um título mundial. Beleza, gente? Um grande abraço. Beleza, Laura, daqui a pouco a gente volta a falar da Granja Comari para mostrar o histórico encontro entre técnico Tite e Dadá Maravilha. Seleção brasileira, a gente vai falar mais tarde, tá bom, senhores? Só que essa frase aí a gente torce para que a seleção chegue pelo menos Há até a final. controvérsias, né? Se for pela população brasileira, tipo assim, curtir uma folguinha e tal, beleza. Mas se morrer de amores pela seleção, nossa. Duas coisas então, ou eliminado na fase de grupos ou na final. Guarda aí essa fala desses dois anti-brasileiros. Não, anti-brasileiros não. Anti-seleção. Não, nós somos brasileiros. Anti-seleção. Agora a seleção brasileira. Anti-CBF. Eu sou anti-CBF. Tá Então, o certo. que esses caras querem? Por que vocês estão com a raiva de seleção? Qual o problema que vocês têm? Você quer que eu fale mesmo? Dá tempo de falar Não, rapidinho? não dá não. Você então, vai falar amanhã ao você longo fala, da que hoje eu semana. tô nervoso. Eu falo. Combinado? Só uma dica. Lá em 2006, meu ranço começou em 2006. Depois eu explico.
Você vai ter muito. Rancoroso. Cara. Tá igual mulher. E você aí, já ligou para 0800 031 5000? Sabe para quê? Para assinar o Portal Uai. Você tem a programação da TV Alterosa AM Digital e muitas vantagens. Tem lá o Super Esporte que fala muito do nosso futebol, fala muito bem, a moçada que manda bem. Então, é só assinar. Um precinho bacana e muitas vantagens. 0800 031 5000. Assine o Portal Uai, fique bem informado. E agora a gente vai para mais um intervalo para mergulhar no Campeonato Brasileiro. Fica aí com eles. Uruguai cabuloso na Copa. Uruguai cabuloso de Jorge André Arrascaeta e o Cruzeirão, meu amigo, entrou no Campeonato Brasileiro. Voltamos com a bancada democrática para saber o que aconteceu nesse final de semana com os times da Série A aqui de Minas Gerais e direto de Santos, depois de acompanhar a seleção. Lauro Lopes foi para Santos, não, para São Paulo, né? O jogo foi no Pacaembu, Gão. O que deu, Gão? Deu Cruzeirão cabuloso. E roda pra nós aí, produção. Nem parecia jogo fora de casa. Olha aí o tamanho da fila e da galera que apareceu para apoiar o Cruzeiro. A gente tem visto isso aí o ano inteiro, né? Desde o ano passado, no Mineirão, a qualquer lugar que o Cruzeiro vai, enche, canta o jogo inteiro e é isso que empurra o time. É o 12º jogador. A gente tá em todo lugar, né? Sempre junto com o Cruzeiro. Tinha até cruzeirense nascido no Paraná, filho de paranaense e mesmo assim fanático pela Raposa. Como? É uma longa história. Foi na final da década de 70, meu pai e meu tio estavam lá no Paraná, em Guarapuava, estavam escutando a final pela rádio. Aí meu pai falou que torcia pro Cruzeiro e meu tio falou que ia torcer pro Inter. E desde então meu pai foi cruzeirense e meu tio pro Inter. E tradição de família aí, cruzeirense até hoje, Cruzeiro Sangue Azul. E Caio não se arrependeu de aproveitar a folga durante um curso em São Paulo para ver o Cruzeiro. Ainda mais quando Bruno Silva, de cabeça, mandou para a rede e garantiu a vitória mineira. Tivemos um grande início, depois começamos a perder bastante segunda bola no meio de campo, eles começaram a chegar. Depois também achei que o jogo ficou equilibrado, terminou o primeiro tempo equilibrado. No segundo tempo tivemos boas oportunidades também, até o momento do gol, e conseguimos suportar, segurar a pressão. Restam 5 rodadas até a parada para a Copa do Mundo. E o Cruzeiro, assim como as outras equipes, também traçou metas. Com 3 pontos na bagagem e sem a Copa do Brasil e Libertadores para dividir as atenções por enquanto, chegar nessa pausa, na parte de cima da tabela, começou a ficar um pouco mais fácil. É uma boa possibilidade de recuperação que temos. Temos mais jogos fora de casa do que em casa nessa série. Então temos que saber jogar jogos assim, pontuar, porque isso vai dando a condição de recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Que seja assim então, com bons jogos e vitórias, porque a conta da torcida celeste nessa primeira parte do Brasileiro anda bem otimista. A minha meta em pontuação é 14 pontos. Considero que o jogo contra a Chapecoense é um jogo complicado, difícil lá na Arena Condá. Ganhar do Palmeiras em casa, depois a gente tem Ceará. Enfim, dá para chegar bem. Considero que talvez a liderança seja um pouco difícil, né? Porque o Cruzeiro perdeu pontos bobos no início. Mas o terceiro lugar já dá para considerar uma boa meta nesse primeiro semestre. Professor de matemática, Gão, você viu o Cruzeirense fez as contas, você concorda com ele? E concordo com ele realmente, está bem equilibrado essa reta final, a gente enfrenta o Palmeiras agora, depois tem o Ceará, também se eu não me engano acho que tem o Paraná também nessa sequência, é um jogo difícil contra o Chapecoense, né? Então está bem equilibrado essas questões aí de ponto para o Cruzeiro fazer ponto aí nessa reta final. Perdemos pontos nisso, mas a gente estava focado em Libertadores, final de Campeonato Mineiro, Copa do Brasil também. Mas foi boa análise, sensacional. E quem gostou dessa vitória do Cruzeirão foi a Luaninha do Popozão Cabuloso que está assistindo a gente aí, tá certo? Escuta uma coisa, que se tivesse focado na Libertadores eu posso concordar, mas no Campeonato Mineiro, o Brasileirão começou depois. Não, na verdade assim, ele quando estava na Libertadores, você ainda tem o desgaste do jogador do time, porque... Exato, então você tem que poupar alguns jogadores para essa estreia do Campeonato Brasileiro também, que era uma sequência bem complicada pelo fato de enfrentar o Racing fora de casa. Agora esses abraços pornográficos, Popozão cabuloso. Então é isso aí. Agora tem um lado bom também. O Bruno Silva fez gol e aí a torcida consegue suportar o Bruno Silva mais um bom tempo, porque não vinha jogando nada. Todo mundo doido pra ver o Bruno Silva longe. Esse golzinho garante ele no Cruzeiro um tempinho aí e tal. E eu fiquei sabendo que o ônibus do Flamengo, através dessa crise que está acontecendo no Brasil aí, da greve dos caminhoneiros, ele ficou parado no meio do caminho, né, indo pro Rio, mas a galera tava cobrando do Everton Ribeiro, porque ele acabou com o galão.
Pois bem, vamos lá. Eu não vou rir nem nada, porque eu não tenho nada com isso, né, Léo? Mas tramelou antes, né? Bate e volta, filho. Falou. E o Bruno Silva jogou bem, viu? O Bruno Silva tem jogado bem, tem entrado muito bem. Mas vocês sabem que aquele período lá de invencibilidade do Galo ali, contra o Cruzeiro e tal, o que mais pipocou foi Everton Ribeiro. Mas ele não conta aquela vitória daquela goleada, não, porque eram os amigos do Leleu. Agora, quando eu falo que é o time reserva, aí não, é o Cruzeiro, tá na história, não sei o que e tudo mais, etc. Fala só o que convém a ele, né? Cruzeirense de casa não sabe o que eu tô falando, pipocava. Falador passa Vocês mal, dois gente. podem deixar eu falar aqui com o Toledo? O Toledo tá doido pra ver a tramela? Depois eu quero tomar Não, amarelo hoje, não. não vê nada do América hoje. Não, nada? Não, perde. Quando perde, o que você vai ver? A tramela, por exemplo. 1-0 América em cima de São Paulo. 1-0. a 0 São Paulo em cima do América, mas não é porque eu tô secando a América não, porque o Cruzeiro vence e ele dá uma encostadinha lá, entendeu? Então, já que o América está jogando muito, vou ficar no 1-1. 1-1. É a primeira vez que eu aposto em um empate do América aqui nessa bancada. 3 anos e meio de bancada. 1-1. Vou fazer o seguinte, eu vou apostar no América toda rodada agora. Não, foi só você apostar que a gente perdeu. Você tira essa nhaca pra lá. Chega pra lá, com Alô, Rodrigo Rodrigues, meu amigo. Valeu pela piada aí, foi muito boa, velho. É nóis. Rodrigo Rodrigues do Grafite. Valeu, irmão, é nóis. Pois bem, e na sexta-feira foi aniversário do Vitor, filho do nosso companheiro Gilmar Alves, né? Atleticano, que chegou no sábado e não pôde comemorar, né, Fael? O que aconteceu no Horto? Deu ruim. Vamos ver. O que poderia tirar o atleticano do estádio? Frio? Não. O carro sem combustível? Hoje não. Os 15.797 que foram à Independência apoiaram e chegaram animados. Frio, sem gasolina, vale tudo pelo Galo ou não? Vale tudo, claro, com certeza. Vale a pena, o álcool esquenta e esse Galo deixa a gente louco, vale a pena sim. Se o frio não atrapalhou o torcedor para ir ao clássico, ele espantou o gol do Galo. A equipe lutou para furar a meta do velho conhecido Diego Alves, que jogou no Atlético entre 2005 e 2007. Mas Everton Ribeiro, no contra-ataque aos 34 minutos do segundo tempo, abriu o placar e selou a vitória rubro-negra. Pecado perder uma partida como essa, né? Onde a gente foi superior do começo ao fim da partida, criamos situações de gol, sufocamos a equipe do Flamengo do começo ao fim. Eles foram eficientes no contra-ataque, acabaram fazendo gol. Mas tem que parabenizar pela equipe, pelo jogo que a equipe fez, né? Porque perdeu o jogo, tá tudo errado, né? Então é continuar nesse foco, nesse trabalho, que eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Mas antes de começar a partida, o Atlético já vinha recebendo sinais que a noite não seria das melhores. Ricardo Oliveira, com virose, desfalcou o time minutos antes para a bola rolar. Aí veio a oportunidade para o jovem Alejandro, de 18 anos. O menino conversou com Roger Guedes, pulou, aqueceu, pediu o pênalti nesse lance, mas não balançou a rede. Foi substituído e até saiu de campo com a cabeça baixa. Comecei bem, mas eu acho que as minhas chances perdidas abalou um pouco minha cabeça, eu fiquei bastante triste. Estava tentando controlar no segundo tempo ali, mas estava bastante difícil por causa das oportunidades. Mas agora é levantar a cabeça e trabalhar bastante para que esse gol possa sair e tirar esse peso das minhas costas que tá fora. Óbvio que o Ricardo vai fazer falta, porque é um goleador, um cara experiente que ajuda nesses momentos, né? Eu acredito que o Alejandro fez um grande jogo, fez um bom jogo na minha opinião, né? Ajudou naquilo que foi pedido, né? Saiu de cabeça baixa, que é um menino ainda, óbvio que vai amadurecer bastante, mas mostrou que pode ajudar bastante a gente durante a temporada. Antes da bola rolar, as equipes haviam se enfrentado 112 vezes. Era 35 vitórias do Atlético, 32 empates e 45 vitórias pro lado do Flamengo. Agora, com resultado algo negativo a se destacar. O Atlético perdeu a invencibilidade no Horto neste Campeonato Brasileiro. Agora é hora de recuperar lá em Recife, contra o Sport, quarta-feira. Independente dos adversários, a gente está impondo o nosso ritmo de jogo, então a gente tem tudo lá para vencer lá, a gente tá tranquilo em relação a isso. Como eu disse, é mais uma final para a gente vai com esse espírito e com certeza a gente vai buscar os 3 pontos lá. Fael, daqui a pouquinho você analisando então com a bancada o que foi o jogo. Agora é importante dar uma palavrinha para o Alejandro, né?
Até porque eu peço muita chance para a turma da base aqui, para ele, para o Marquinhos, para o Bruno Roberto, enfim. Alejandro, bola para frente, meu irmão. Você sabe que já foi goleador na base, mas também que a diretoria providencie um outro jogador de frente ali para quando o Ricardo Oliveira não estiver à disposição. Contra o Flamengo num jogo desse tamanho, tinha que ter um outro jogador de frente. Você acredita no menino ou não acredita? Não, eu acredito. O cara, quando é bom, não tem dessa, não, ué. Não. Tá com 17, 18, tem que entrar e resolver. Ou você dá força pro menino, você tá pedindo um outro. Dois aí reforços. vai ser terceiro reserva. Dois reforços. Falta o cara ali para ser o maestro do meio campo, porque a gente fica nessa. Hoje o Casares, amanhã o Otero, depois o Casares, depois o Otero. Falta esse cara e faltou um cara experiente lá na frente. Não que vai matar todas as chances do Alejandro. O Alejandro continua tendo chances. Mas ainda falta um cara com a cancha lá na frente. Vai ter chance. Ele não soube dar conselho, não. Vem cá, tira dele aí. Não, peraí que nós estamos falando das aulas. Peraí que nós estamos falando. Cinegrafista, não, Toledo tem mais tempo de casa, mas você vai ficar ninguém. Eu tô falando do Atlético agora. Cinegrafista tá virando pra lá. Não, eu vou lá pra frente falar então. Peraí, vamos organizar isso. Vou falar com você. Ó, presidente de Sete Câmara. Presidente de Sete Câmara. A gente já conseguiu mais do que estava planejado no começo, a gente já conseguiu. Agora nós temos uma boa arrancada e a parada para a Copa. Vamos contratar o maestro do meio campo para não ficar nessa. Hoje é o Casares, amanhã é o Otero. E depois o goleador reserva. E o Alejandro vai continuar tendo chance também, uma vez ou outra. Beleza? Agora eu te autorizo a falar, Toledo. Eu posso concluir? Só na sua pergunta, pede para mim um conselho. Sim, eu quero só acrescentar, já que o Fael está querendo reforço, o Henrique Dourado está sendo pressionado lá no Flamengo. Não, e tem, acho que tem dois saindo do Atlético. Agora, deixa eu explicar. Alejandro, o que eu falei antes foi o seguinte. Fael, uma palavrinha para o Alejandro. Eu vou falar. Alejandro, deixa eu te explicar. Jogador não tem que sair chorando e lamentando, não. Você desde novo já pega moral, meu filho. Saiu, errou, você errou porque você estava lá. Nem o goleiro do Liverpool, que entregou o time lá na Champions, não tem que sair chorando e lamentando. Errou, parte para outra. Você é craque de bola, você entendeu? Eles não te estão dando apoio, já estão pedindo outro pro seu lugar, mas você vai jogar bola, mas tem que acreditar. Para de sair chorando e lamentando, que jogador assim não vai longe, não. Vamos falar de coisa boa no programa, a gente já falou de muita tragédia, os dois estão acostumados com isso, choradeira danada e tal. Vamos falar de coisa boa, chefe. Esquece eu acho que tá saindo mais gente aí, viu, Leopoldo Siqueira? Tá saindo mais gente do Atlético? Grande chance de Otero e Roger Guedes ainda deixar a gente nessa velocidade que o Sérgio Sete Câmara e o Alexandre Galo tem para repor jogadores. Fica preocupante a situação. Fica Alexandre Galo, hashtag eu acredito. Vamos lá, gente, vamos lá, dá apoio desses caras. Vamos sacudir a rede do Brasileirão. O surpreendente ou não, o Fluminense venceu a Chapecoense por 3-1. Surpreendente. Pelo trabalho que o Abel Braga faz, né? Com um goleiro desse aí, o que aconteceu, gente? E olha o zagueiro, você vai ver aí depois. Achou o espírito do carinho nele. Olha o zagueirão da Chape nesse lance. É ruim demais. E o Abel Braga, que teve várias chances de sair do Fluminense, preferiu ficar, então dá moral. E agora é Palmeiras 2, Sport 3. Não gostei desse resultado, eu quero o Sport lá pra baixo. Próximo adversário do Atlético, o Atlético não ganha lá desde 20ve. Você vê que o Sport ficou na frente. Dois gols do Anselmo, né? Foi o destaque do jogo. Aí o gol do Ioran. Rafael Marçal, mudade, Hugão? Nenhuma. Nunca. Aí, aos 49, a chance... Olha, cadê, gente? Era o pênalti. Não, era o pênalti, defendeu. Vamos lá. Internacional leva esse gol aí do Corinthians, o Anselmo Ramon empata no segundo tempo. Saudades, Hugão. Não, foi o Leandro Damião, não. Aos 40, Álvaro Damião. Leandro Damião. Álvaro Damião com o microfone na pequena área lá fez o gol. Não, foi o Thiago Reis. Você falou Anselmo Ramon, depois foi o Álvaro Damião. Sabe o que foi esse? O pênalti que eu pedi pra pôr aí no Palmeiras me abalou aqui. Foi igual errando, fiquei abalado. Você não erra, chefe. A culpa é do Miltinho lá que não pôs. Ô, Miltinho, você ajuda mais aí, velho. Eu vou conversar aqui, desculpa o telespectador. Pera, cadê o pênalti? Isso é campanha do Alterosport contra o Alzheimer. Ah, meu Deus. Coloca a classificação aqui, que essa eu não erro, não. Flamengo líder 14, Fluminense 13, Atlético 13, São Paulo 13 também. O desempate vai no saldo de gols, né? Cadê você, Toledão? Não, e no número de vitórias aí no caso do São Paulo. Olha, eu podia colocar uma meca aí, tem 10 também, ó, pelo menos para melhorar na situação, né?
O América vai entrar daqui a pouco. Ó, o Cruzeiro é o 10º agora, meu caro Lugão, e o Atlético é o 3º colocado. E na hora que vira a página, vai aparecer o América, porque ele... Só no saldo de gols mesmo que o Cruzeiro tá um pouco na frente do América. Legal que a gente vê aí é o equilíbrio, né? Atlético apenas 3 pontos. Ao 11º lá, que é o América, tem 4 pontos de diferença. Então, eu acredito que se for assim até o final, vai ser bem legal. Não ter ninguém disparando, né? O campeonato equilibrado. Com chance, depois com chance na Libertadores, na Sul-Americana. Esse esporte me surpreendeu, esse próximo adversário do Atlético nessa 9ª colocação. A gente vai sacudir a rede e mostrar a segunda página da classificação. É do Vasco por 3-0. Previsível, pra mim previsível essa vitória. Elber 1-0, saudade, Judão? Ai, meu Deus. Previsível não, porque o Bahia não é isso tudo. Não é, mas o Vasco é muito pior. Zé Rafael faz o segundo e Regis o 3º gol em cima do Bacaiá. O Bahia estava precisando dessa vitória para respirar um pouquinho. Botafogo em casa empata com Vitória. Denilson faz 0-1 e Chiesa empata para o Fogão. E o Ceará perde em casa para o Grêmio. Gol de Tony Anderson. Deixa o Ceará lá embaixo. Ceará e Paranaense. Ceará e Paraná já garantem 2 vagas. Né? Aí o América, por que 11º, Toledo? Leopoldo, ele perde ali nos confrontos, né? Nos critérios de empate. Mas tudo bem, nós estamos junto com o Cruzeiro aí. E aí o Vasco, Vitória, o próximo adversário do Cruzeiro é o Palmeiras, tá... Vai ser um jogo muito bom. Esse vai ser um jogo muito bom quarta-feira no Mineirão. Agora esses 4 últimos aí estão jogando muito mal, Leopoldo. Isso pra mim é uma esperança enorme. O Paraná e o Ceará já começaram com nhaca de Série B, né? Não, eles vão ser rebaixados aí, faltando umas 10 rodadas. Mas pelo futebol que o América tem apresentado, eu não acho que o América vai brigar pra cair, não, gente. Mas a gente tem o fator árbitro, né? Que a gente vai ver aí no compacto do América. Agora, sempre, se precisar, ele vai pro outro lado. Uma observação. Esse Tony Anderson que tá no Grêmio, nossa, eu queria ver ele com a 9 do Cruzeiro. Ele saiu daqui, inclusive. Eu queria ver ele com a 9 do Cruzeiro, que seria um jogador muito interessante e importante. E agora não é mais o Cruzeiro? Então, ele tá lá e há uns embrólios ainda a se discutir. Eu acho que quais são? Alguns, mas vamos ver. Rolando, Léo. Começou a falar, cara. Vamos ver, vamos pressionar. Começou a falar. Sabe ou não sabe? O que aconteceu? Quais são os embrólios? Fala um embrólio. São embrólios? Fala um. Então, o Grêmio ele tem o direito da compra do jogador, né? E jogando num time como o Grêmio, da forma que tá jogando, de repente pode ir. Até bloqueio que ele sai pra América deposita. Não, aí tem que ser o contrário, porque geralmente vem jogador de lá pra cá, entendeu? Ele é 9? Camisa 9, muito bom jogador. Eu já veio impressionar que ele tá querendo... Não, pra lá não vai, isso é fato, entendeu? Mas é um jogador muito bom e eu queria ter visto ele atuando nesse time do Cruzeiro agora, que realmente é um jogador que dá muita intensidade, volume de jogo. O Gão é um cara perigoso você contar um segredo, porque o dia que ele tá em casa com a mulher sem nada pra fazer, que ele começa a soltar, a mulher vai lá perto dele e entrega tudo. Aí que o Rafael fez uns negócios ali. Não, é por causa da informação que realmente tem que ser passada. Eu queria esperar um pouco, porque existem algumas coisas que a gente tem que realmente... Então a dica pra você... Espera, não fala que tem brolho, não, que o telespectador precisa da informação. Nossa obrigação aqui é dar informação. Não, mas é embrólio só mesmo de cuca de torcedor, não é nada. Só porque de apuração jornalística, etc. Umas coisinhas que. Folgo em sabê-lo. Antes de Dadá com o Tite na Granja Comari, tem aqui o Yuri Martins de Oliveira dizendo que a liderança do Atlético durou menos que a greve dos caminhoneiros. Ó, Yuri, vai fazer música, todo dia tá mandando mensagem pra gente aqui. Yuri Martins, Júnior Silva diz que com a atual situação no país, a seleção brasileira é o que menos importa. Júnior assiste a gente lá no Distrito Federal. Ele sabe muito bem do que está falando. Muito bem. Dadá e Tite, olha só que encontro bacana. Eu vou pegar um caminhãozinho, vou encostar em todos os atacantes que tiver lá, vou encostar neles. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Obrigado por ter colocado o Brasil favorito. E depois, obrigado pela sua humildade de conversar com o Sérgio, essa pessoa maravilhosa, nota 10. Zagallo espetacular. Essa humildade de você conversar com essa pessoa. Que Deus te proteja e que o nosso Brasil chegue lá. Vou precisar dessa força. Muito obrigado pela força. Eu preciso do carinho, do carisma, da força, da energia. E vou encostar aqui, para encostar neles tudo, os atacantes tudo, para encostar
ele vai pegar o teu melzinho. Se você quiser que eu ensino queixo no peito, queixo no ombro, que eu sou o melhor do mundo em cabeceio, eu tô à sua disposição. E parar no ar também. Já com Deus. Muito obrigado. Obrigado tu pela história, por nos proporcionar a gente estar aqui junto com você. Tá legal. Obrigado. Obrigado. Aniversariante de dia. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela consideração. Valeu. Tá legal esse carinho aqui. Lindo. A gente fica muito orgulhoso, né, de ter o Dadá aqui ao nosso lado e sempre que o ambiente de seleção se apresenta, o Dadá é muito bem recebido. Eu fico até arrepiado, porque eu gosto demais do Dadá. Depois que eu li o livro dele há 20 anos atrás, fiquei mais fã dele ainda. Todo o sucesso do Alterosa Esporte se deve a ele, pela irreverência. Ele pôs humor e brincadeira nesse programa e a gente foi atrás e todo mundo se deu bem. Agora, um recadinho só para aqueles caras chatos de internet, de rede social, que ficam detonando Dadá, às vezes pela sinceridade dele, pelo jeito simples dele ser. Pelo amor de Deus, Dadá é um dos maiores fenômenos do Brasil. Qualquer um tem que respeitá-lo em qualquer lugar. É um orgulho pra gente ter ele aqui na TV Alterosa. Sem dúvida nenhuma. Foi o único comentarista que o Tite saiu para ir lá dar um abraço em vez dele. Ele merece tudo da gente, tudo, todo o respeito e de você também que assiste, atleticano, cruzeirense, americano, qualquer clube. Isso aí, volta aqui essa imagem final, por gentileza, do Dadá com o Tite, pra gente continuar comentando, a gente vai frisar aqui, ó. Pode congelar. O Lão e o Fael querem falar algo? Claro, Dadá está acima de qualquer rivalidade. Às vezes o torcedor para a gente na rua, atleticanos falam, o Dadá não representa e tal. Só o fato do Dadá estar sentado nessa bancada aqui, ele já representa todos os times de Minas. Ele é o jogador que é ídolo do povo. Ele é ídolo de cruzeirense, de americano, de flamenguista. Ele jogou lá no Sul, no Inter, e os torcedores do Grêmio ovacionam o Dadá. Né? O Dadá, o ano passado, foi no churrascão do Cruzeiro, tinha fila para bater foto com o Dadá. Gente, Dadá está acima de qualquer rivalidade. Eu fui lá em Porto Alegre, fui falar que trabalho com o Dadá. Mas veio garçom, veio dono do restaurante, cliente, todo mundo em São Paulo, a mesma coisa. Dadá é um crachá de passe livre internacional. E aqui, Léo, infelizmente tem que dar uma notícia aqui que a dona Maria Coelho do Nascimento, a mãe do nosso rei, Reinaldo, faleceu. Então um abraço para toda a família do rei. O velório ocorre na capela número 2 do cemitério Parque da Colina. O sepultamento será às 15 horas. Rei, força aí. Dadá Maravilha, como a gente já mostrou em outras seleções, outras preparações, né? Com Filipão, 7-1, com o Tite. Quando o Dadá, a respeito do que o Toledinho falou, comentou uma vez que o Fábio merecia ser convocado, alguns atleticanos ficaram bravos com o Dadá. Qual é o problema de uma pessoa que tem essa moral? Não, então pode ficar bravo comigo também. Comentário. Pode ficar bravo comigo também. Eu acho o Fábio injustiçado na seleção. Pois é, então assim, a rivalidade, ela vai até um certo ponto. Depois tem que ter coerência como uma bancada tem. Quando você está defendendo o time é uma coisa, mas quando está falando futebol, né? Às vezes o Gão reconhece que tem jogadores bons no América, no Atlético, tem problema disso. Eu acho que as pessoas são fanáticas demais, às vezes. E o fanatismo, seja ele religioso, seja ele de futebol, seja de qualquer coisa, ele é muito ruim. Então vamos acabar com o fanatismo, vamos falar de brincadeira de futebol e de bom humor. Aqui o Gilson, só a propósito disso, o Gilson Mauro das Neves, a gente é democrático, tá, Gilson? Você está dizendo que vai parar de assistir porque não fazemos um programa sério. Tá, sua opinião, Gilson Mauro. E está aqui dizendo que a gente insulta a violência. Insultamos mesmo. A violência a gente insulta mesmo. Ô, Gilson, você deve ser um cara mal-humorado pra caramba. Né? Tem gente pra assistir o programa nosso. Se você não sobre esse critério, você não assiste, não. E pede para que cada um só fale o seu próprio time. Aí isso é outro programa. É igual falava meu pai, se você não falar da vida dos outros, o papo não rende. Sobre o critério, por exemplo, do Fael falar que ele concorda com o Fábio na seleção brasileira, em 2014, por exemplo, aqui nessa bancada eu falei que o Tardelli merecia a seleção brasileira em 2014. Jogava muita bola. Vamos brindar o de hoje que o amanhã só pertence a Deus. Ô, Toledinho, já que nós vamos falar de time, de jogos, vem cá para você analisar o que foi América e São Paulo. Tomar um chazinho antes. O Independência no domingo à noite com 4.360 sem gasolina, sem álcool, sem ônibus. Sem ônibus. Parabéns à torcida americana que prestigiou, né? E é o que eu falei, venho falando aqui, eu tô fechado com o time, não vou ficar criticando. E ontem, o time foi bem no primeiro tempo. Agora, uma atitude do jogador
arrebenta todo o trabalho. A gente viu aí que nesse contra-ataque não tinha impedimento nenhum de ninguém. Eles foram muito rápidos e o Juninho demorou a recompor ali, ó, né? O Giovani também ficou distraído com o Diego passando nas costas dele. Foi um vacilo, mas o time reagiu muito rápido, né? E o Norberto, que está fazendo um grande campeonato, muito bem no ataque, né? Fez essa jogada, caneta, rolou para o Rinê, e o Rinê, que foi bem ontem também, né? Tranquilidade, né, Toledo? Golaço, ele bateu com consciência, você viu? Tranquilidade. Calma, uma experiência. Muito jogador teria fincado o pé de primeira ali, né? E foi um primeiro tempo do América, né? A gente vê o São Paulo chegando, mas nós vamos ver aí ótimas chances do América. O São Paulo não perdeu nenhum gol. A América dominando bem, né? Aí, ó, o Leandro Donizete deu esse chutaço aí, ó. E chegando toda hora, essa bola aí do Serginho pro Rinê também passou pertinho. Tava tranquilo, Léo. Tava tranquilo. Falei que no segundo tempo a gente ganha esse jogo, né? Aí outra jogada, né, do Rinê passou pertinho. O Sidão deu uma encostadinha nessa bola. O América, de fato, com muito volume de jogo no primeiro tempo. Agora aí, né, duas coisas que eu vou ressaltar. Primeiro, né? Pênalti. Ô, Léo, tava aquele agarra, né? Eu acho que o juiz foi muito severo nessa É lógico. Vamos voltar nesse ponto aí, tá, Pérez? O Matheus Salles, ele perde o tempo da bola, né? Aí já vai pro segundo tempo, aí o América volta meio que derrotado pro segundo tempo, sabe, Léo? Esse gol aí acabou com o psicológico do time. Aí o São Paulo tem essas chances aí, o América não consegue se encontrar, né, no segundo tempo. Aí tem essa chance. O Sidão, aí, ô Serginho, um camisa dessa que perde 2 gols igual você perdeu, ninguém aguenta, não. Agora, para pegar essa bola do Nenê... Agora, Léo, aí outra falha do árbitro. Amanhã eu quero mostrar aqui. Teve uma falta no Norberto, igualzinha, no começo da jogada. Ele não deu. Aí depois deu a falta do Luan. Quer dizer, o árbitro foi decisivo. Aí, ó, outro gol que o Serginho perdeu. O árbitro foi decisivo nesse jogo. Toledo, mas são critérios, né? Eles não apitam a favor dos times mineiros, aquilo que eles apitam a favor dos times de São Paulo. Foi o que o jogador do América falou, né? É complicado, porque não é o mesmo critério para o América. Eu falo que o América sempre se dá mal na primeira por causa de arbitragem. Ontem esse senhor, eu não quero nem falar o nome, ele dava tudo para o São Paulo e nada para o América. Esse pênalti aí que ele achou que se fosse na área do América, do São Paulo, ele não daria. De jeito e depois, olha lá, né? Porque o jogador de São Paulo segura o do América. E depois eles ficam meio agarrados ali, ó. Certo? Ele dá pênalti se quiser. Dá pênalti se for na área do América. Agora, se for na do São Paulo, na do Flamengo, na do Corinthians, ele não dá. É o Bruno Araújo do Rio de Janeiro. Eu não gosto desse ato. Eu não gosto dele. Ontem eu tomei mais raiva ainda. Agora, pode dar o pênalti. Teve o bololô. Agora, por que não usa o mesmo critério? Teve bololô na área do São Paulo também e ele não deu. E vou te falar, amanhã nós vamos mostrar. Na jogada antes da falta do terceiro gol, foi falta no jogador do América. E ele não deu. Aí fica difícil. Amanhã, então, a gente vai a esse lance. Agora, time, primeiro tempo foi ótimo. Então, vamos manter isso aí, que nós vamos recuperar. Vamos lá para Atlético e Flamengo no Independência. Precisa não, né? 15.797 pagantes. Tive que voltar a pé para casa, Léo. Só destacar, o Toledo falou de arbitragem. Esse árbitro é um que eu gosto muito, Daron. Ótimo árbitro. Pode errar vez ou outra, mas está entre os melhores, se não for o melhor. Ele tem coerência, do né? Brasil. O Faiola, bela defesa do Diego Alves. Desde o começo, o Atlético pressionou. Atlético muito intenso e ele continuou fazendo algo que eu estou gostando demais, que é o Flamengo não conseguia passar do meio campo, pressionando. Foi pênalti aí? Não. O Alejandro percebe ali que o jogador encosta nele. Ele não pega nem a bola, nem o jogador, né? O Alejandro dobrou o joelho. Essa aí me lembrou um lance do Ferroviário, que ele finaliza direitinho, ele domina, finaliza e bate no defensor. Infelicidade dele. Essa aí era para ter sido gol também, mas vamos lá. Gostei desse Atlético que continua marcando no campo do adversário. O Flamengo, assim como o Corinthians, Vitória, como o Cruzeiro, tem dificuldade de sair para o jogo, de propor a partida. Então tem que continuar assim, gente. O que falta é, quando pega a bola, saber como chegar no ataque. Foi pênalti aí? Não, também não achei. Também não achei. Lá na transmissão até ajudei meu amigo Mário Caixa lá falando, dando informação dele do Patrick, ele falou que foi, mas eu não achei não. Uma mãozinha ali, que ele só queria sentir a mãozinha para se julgar. Estava impedido o Diego nessa, mas como eu falei, um dia a gente pede aqui o Casares, no outro a gente pede o Otero, no outro o Casares.
E aí fala, tem que colocar o Luan lá na direita e o Elias na direita e o Luan no meio. Aí depois a gente fala também que não dá certo. Então, esse cara que falta para compor o meio-campo do Atlético, ele ainda não está na Cidade do Galo. Ele tem que ser apresentado, tem que ser contratado. Não adianta mais insistir. O Otero é mais ponta, né? Não... Ele atua sempre pelo lado esquerdo. Ele começou esse jogo do lado direito, mas não está conseguindo ser decisivo nos jogos. O que aconteceu aí, Fael? Um contra-ataque ali. O Emerson ali, né? Infelicidade, o que me incomoda, Leopoldo, é que contra o Vasco a gente perdeu um ponto por erro individual, aquele do Roger Guedes. Contra o São Paulo, um erro do Patrick, a gente perdeu lá 2 pontos. E dessa vez mais um pontinho. Já seriam 4 pontos a mais no Campeonato Brasileiro. E aí não precisaria pagar a aposta pequeno infeliz do Stanley ainda, né? Mas o Zagueirão falhou demais nessa. É o Emerson, lateral direito, que fez também uma boa partida, tem muito a evoluir, a torcida tem que saber isso, entender isso. Aliás, a torcida também aplaudiu o Alejandro na saída de campo, passou força pro menino. Vinícius Júnior fez uma cera, o Daronco amarelou ele no chão porque sabia que era cera, depois ele levantou, continuou enrolando, poderia ter dado mais um amarelo aí. Eu acho esse jogador tão super valorizado pela mídia, o Vinícius Júnior, não vejo nada demais. É um bom jogador, não vejo nada demais. Valorizado pelo Real Madrid. Não vejo nada demais. Ele é bom jogador, só não vale o que pagaram. Exato. Essa aqui é muito interessante, que eu olhei pro Thiago Largue na hora, o Vitor pediu pra ir pra área, o Largue autorizou e o Chiquinho, treinador de goleiros, ficou pé da vida porque o Vitor foi pra lá falando que tinha tempo ainda, além disso. Enfim, continuou jogando bem o Atlético, mas falta decidir lá na frente, porque se não pressionar o goleiro adversário, garante gol. A menor média de gols sofridos pelo Atlético no Independência desde que foi reinaugurado e a menor média de gols marcados também. Mas então está se defendendo bem, mas não está conseguindo atacar. Mas a diferença do Cruzeiro pro Atlético, pro América, na proporção é essa. Porque o Cruzeiro às vezes não tem esses caras que erram como no América e no Atlético. Né? E aí pode chegar mais na frente. Estamos errando mas demais. Tô falando na hora que não pode errar. Na hora que não pode errar. Sim, aí realmente igual esse lance do Atlético, igual ontem o pênalti do América. Então vamos ver quem errou, quem acertou no Pacaembu. Diferente dos coleguinhas, eu quero assistir, chefe. Eles não querem ver, mas eu quero assistir. Aí a torcida do Cruzeiro super presente, participando bastante. 8.504 pagantes, 10.670 presentes. Ah, beleza, né? Ótimo. E a maioria era cruzeirense. Bom, o que aconteceu? O Cruzeiro, no primeiro tempo, ele domina completamente o time do Santos. Por mais que em alguns melhores momentos, quando tem os melhores momentos, você vai assistir aí o time do Santos chegando um pouco. Isso foi muito nos erros do Cruzeiro. Aí, inclusive, essa jogada de Léo, ele tenta passar a bola ali pro Egídio, mas aí a bola só pro jogador santista e foi só assim que o Santos chegou também. Foi aproveitando dos erros do Cruzeiro, né? Mas aí o Cruzeiro começou a se encontrar em campo, né? Eu fico observando algumas pessoas comentando os jogos do Cruzeiro e eles falando assim, não, o jogo estava muito igual. Não estava igual, não. O Cruzeiro dominou o jogo no primeiro tempo totalmente. Totalmente. Salvo uma hora ou outra em que o Santos faz isso aí, ó. Entendeu? Chegava, dava um chutão pra dentro da área, ele não tinha criação. Esse Santos que tá jogando aí pra mim é um time pra lutar pra não cair. Pelo que ele tá jogando. Concordo. Tá jogando. E o Cruzeiro encontrando espaços, mas pecando demais, talvez naquela última bola do último passe pro jogador que ia finalizar. Né? Mas eu gostei do time do Cruzeiro, muita movimentação, toque de bola. Não tinha tanta velocidade, porque nós tivemos a ausência do Rafinha machucado, do Arrascaeta que tá defendendo a seleção uruguaia. Mas mesmo assim, talvez essa única jogada de extremo perigo do Santos, aí no primeiro tempo, onde o Dedé chega muito bem. O Dedé chega muito... o Gabigol, né, gente? Mas vamos valorizar o Dedé, porque o Dedé chega muito eu acho firme. que o Gabigol, mesmo caso do Vinícius Júnior, coloca ele acima do super valorizado o Diego também. do Flamengo foi assim a carreira. Nós temos jogadores em Minas Gerais que são muito melhores que esses jogadores e não têm o mesmo valor. Agora eu acho que esse treinador do Santos só vai arrumar o time daqui uns 7 meses, 6 meses, não é pra essa temporada. Já conversei sobre isso. Eu conversei sobre isso com alguns amigos, onde eu acho o Jair Ventura um bom treinador. Mas ele não tem peças no time do Santos que vão ajudar ele a colocar e implantar o raciocínio dele nesse time, né? A filosofia dele. E o Cruzeiro, no segundo tempo, realmente teve um momento em que o Santos realmente começou a gostar dessa partida. Que é esse momento aí, né? Em que ele começa a apertar o Cruzeiro. Mas aí o Cruzeiro, com muita tranquilidade, tocando a bola novamente, começa realmente a encontrar grandes jogadas. E aí, Robinho, você fez certinho. Se você faz esse gol, meu querido, você ia ser ovacionado. E aí o gol do Bruno Silva, que vale destacar, que o Bruno Silva, quando entra, todo mundo fala, o Mano vai recuar o time agora. Não. Na situação de ontem, o Bruno Silva entrou para fazer exatamente a função que ele fazia no Botafogo. Na frente, chegando, armando, apoiando também a defesa, mas sempre tabelando com seus companheiros de ataque. Aí uma falta do Santos, essa aí eu botei prego. O Henrique deu um pique no final do jogo que eu te falei, viu? Recuperou. Nossa.
O gás. Essas cochiladinhas no final do jogo que me preocupa com o Cruzeiro. Mas o time tá muito bem. Não tem que ficar conectando o Rafael Sobis por ter errado esse gol, ou por ter errado isso, ou ter errado aquilo. Rafael Sobis esse ano tem entrado muito bem. Bruno Silva vai fazer valer o investimento sim, certo? E o time do Cruzeiro tá muito bem na temporada. Campeão mineiro, ganhamos o primeiro jogo da Copa do Brasil, já conseguimos um bom resultado. Vai bem no Campeonato Brasileiro e classificamos em primeiro lugar no Grupo da Morte. Então, galera, a hora é de apoio e vamos lá, Cruzeirão. Pois é, Hugão, senta aí, por gentileza, obrigado. É o seguinte, tem cobrança de aposta, tem recado para você. Nessa nós vamos, depois nós vamos encerrar aqui a passagem para o Alterosa Alerta com a imagem do Dadá com o Ticho, que está repercutindo aqui nas nossas redes. Mas agora segura essa, que vem da Bahia e recado para o Hugão e cobrança para o Fael. Na janela. Salve, salve bancada, show de bola. Bom dia, boa tarde, né? E aí, Leopoldo, Fael. Ô, Hugão, você tá falando demais aí, né? Eu perdi uma aposta só pra você, viu? Não sou pé frio não, parceiro. Na era do Atlético Mineiro aí, de apostas, 2-1 pra mim, tá? Perdi uma pro Dadá, depois ganhei duas. Inclusive o Serginho foi lá pagar a aposta. Foi acompanhar, né? Monitorar pra mim, né? Meu parceiro Serginho. E agora na era Fael, 1-0 pra mim. 1-0 pra você, viu, Hugão? Mas espera. Seu lombo... Pode preparar esse lombão seu aí que você vai ver o seu, viu? A história agora é diferente, parceiro. Fael, parceiro, e aquela barbinha? Pagar aposta, hein, parceiro? Eu sei que você deu uma amarelada. Lembrando que eu assisto daqui, viu? Não só eu, mas a galera de Minas toda assiste aqui. Pagar essa aposta aí, rapaz. Senão você não vai vir aqui, ó. Curtir o futebol com a galera. Hoje tá mais ou menos aqui, porque tá um friozinho. A gente mineiro, a gente traz o frio aqui pra Bahia, né? Mas valeu, Fael, aquele abração pra você, tudo de bom, meu irmão? Aposta saudável, sempre bom estar aí com vocês. A raiva não é da provocação dele pelo resultado, é por ver ele numa praia numa segunda-feira. É um absurdo, velho. Agora, para você trabalha, não, irmão? Eu tenho que mandar um abraço aqui pro Heitor, meu filho mais novo, completando 17 anos hoje. Heitor, um beijão pra você, te adoro. Você é um grande filho, junto com o Otavinho e Arthur aí, alegria da minha vida. Muito sucesso no futebol, inclusive, você sabe por quê. Isso aí. O negócio é o seguinte, vai ter pagamento de aposta com o Star? Vamos ver, vamos ver. Será?